Boa tarde. Então hoje a gente vai começar a revisão da unidade 2. Essa unidade ela começa aquela parte de geografia física do Brasil, aquela parte de características físicas da natureza mesmo do território brasileiro. Então vamos começar ali a partir da página 22, onde a gente vai tratar da estrutura geológica e do relevo do Brasil. O Brasil tem uma estrutura geológica muito única no mundo, principalmente porque o Brasil ele tem regiões que são muito antigas geologicamente. A gente tem que lembrar que o tempo geológico ele é muito diferente do tempo do ser humano. Para a geologia, escalas de tempo como 10, 20, 30 milhões de anos foram ontem, aconteceram muito recentemente no tempo da Terra. Então, quando eu digo que o Brasil possui regiões muito antigas geologicamente, é porque são regiões que são realmente extremamente antigas, possuem 3 bilhões de anos. O Brasil possui ali aquela porção do relevo bem antiga mesmo. São os crátons e os dobramentos antigos. Vocês conseguem observar no livro de vocês a partir da 22. Os crátons são esses escudos cristalinos. Por que a gente chama de escudo cristalino? Porque eles são compostos de rochas cristalinas, de rochas magmáticas e metamórficas, rochas muito antigas. Essa porção, principalmente essa porção aqui do leste do Brasil, próximo à costa do Oceano Atlântico, é um cráton que a data dele é da formação lá da Gondwana, da época da Pangeia ainda. Quando a gente tinha a Pangeia separou, e formou-se aquele supercontinente no hemisfério sul, chamado Gondwana. E toda essa porção se conectava com quem? Aqui com a África. A Gondwana era Antártica, África, América, Austrália e Índia, todas conectadas. Por isso que isso daqui é muito antigo geologicamente. Junto dos crátons, formando-se paralelos a eles, nós temos os dobramentos antigos, que têm essa mesma dinâmica. São essas formações geológicas muito antigas de rochas cristalinas. E por que dobramentos? Porque literalmente dobra o relevo, Quando eu choco uma placa tectônica com a outra, dobra-se o relevo e forma-se o quê? Montanhas, dobramentos. Por isso que a gente tem aqui, do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, a formação de dobramentos antigos de Serra do Mar. Muito diferente dos dobramentos que a gente tem aqui, na porção oeste do continente. Aqui são dobramentos modernos, são as cordilheiras dos Andes, montanhas muito altas. Aqui não, as nossas montanhas são dobramentos antigos. Mas, professor, a América do Sul está separando da África e o dobramento se forma no choque. Como que tem montanhas se formando numa região que separou de outro continente? Porque esses dobramentos surgiram na formação da Pangeia. É muito antigo mesmo. Por isso que tem bilhões de anos geologicamente. E por isso que são montanhas mais baixas. Aqui no sul do Brasil, o ponto mais alto é o Pico Paraná, que não chega a 2.000 metros. Por isso que essas montanhas antigas elas estão num nível bem mais baixo que, por exemplo, a Cordilheira dos Andes. Elas estão desgastadas há mais tempo. Então a gente tem aqui em marrom e em laranja escuro a porção antiga da geologia do Brasil, as regiões mais antigas geologicamente. Já esse amarelo claro, nós temos as bacias sedimentares, relacionadas com outro tipo de rocha, com a rocha sedimentar. E como que elas se formam? É o sedimento da região mais alta, dos dobramentos, dos crátons, sendo depositado, se locomovendo para as partes mais baixas. A gente consegue observar perfeitamente que aqui as bacias elas seguem os leitos dos principais rios, dos grandes rios. Então aqui, toda a bacia do Rio da Prata, o encontro aqui do Rio Paraguai, do Rio Paraná, do Rio Uruguai, forma essa grande bacia sedimentar do Rio da Prata. Toda essa região aqui sendo recoberta de sedimentos. Mesma coisa aqui, do Rio Amazonas. O Rio Amazonas
todo o leito da região hidrográfica do Rio Amazonas, trazendo sedimentos lá da Cordilheira dos Andes, formando essa região mais baixa de bacia sedimentar. Aqui do Rio São Francisco, do Rio Tocantins, Araguaia também. Então, todas essas porções mais baixas do país, na nossa estrutura geológica, são regiões de depósito de sedimentos. Continuando, a gente consegue estabelecer uma relação bem legal entre esse mapa dos recursos minerais e o mapa da página anterior, da estrutura geológica. Os dois possuem uma relação bem interessante, onde eu tenho rochas antigas, formação geológica antiga, eu tenho minerais metálicos, onde eu tenho o escudo pré-cambriano, formado lá na era geológica antes do Cambriano, há mais de 2 bilhões de anos. São regiões onde eu tenho riqueza de minerais metálicos, porque os minerais metálicos eles estão associados a esse tipo de rocha cristalina. É onde eu vou ter cobre, estanho, ferro, manganês, ouro, nióbio, bauxita, níquel. O nióbio, que é um importante recurso mineral que o Brasil possui mais de 98%. O próprio ouro, que foi de extrema importância para ciclos econômicos, que foi de extrema importância na formação do território aqui do centro-oeste, do sudeste. E o que é interessante? Onde eu tenho formações sedimentares mais recentes geologicamente, eu vou ter minerais não metálicos, e também aqueles minerais derivados de combustíveis fósseis, carvão mineral, o próprio xisto. Aqui não tem a rodovia do xisto no Paraná, bem na região aqui, de extração de xisto. E no leito oceânico, que também faz parte da geologia, a bacia sedimentar do oceano, eu vou ter o petróleo, as nossas grandes jazidas de petróleo. E como é que ficou o relevo? Graças a essa formação geológica, o formato do relevo ficou com as planícies litoranas, lembrando que o litoral ele sempre vai ser composto de planícies recentes geologicamente, planícies litorâneas, as regiões de planaltos, onde eu tenho aquelas rochas cristalinas mais antigas. Professor, mas tem um planalto que é diferente, ele está na região de sedimentos, na região de bacia sedimentar, mas é um planalto. Sim, por quê? Ele é um planalto diferente. Esse planalto aqui da bacia do Paraná, ele é diferente dos outros planaltos. Os outros planaltos são cristalinos. Esse planalto, já expliquei como é que ele se formou. Ele é um grande derrame do quê? De lava. É o maior derrame basáltico do mundo. Onde eu tive inúmeras atividades vulcânicas lá no Mesozoico, na era dos dinossauros. Essa atividade vulcânica derramou lava e formou esse grande planalto basáltico, que aqui no Paraná, ele é o nosso terceiro planalto, o planalto de Guarapuava. Só que ele se estende por boa parte do Brasil e América Latina. Aqui, pega Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, ele é exceção à regra. É uma região de sedimentos, mas que tem um planalto, devido ao quê? À lava, ao derrame da lava. Então, eu tenho as planícies, que acompanham o litoral, o leito dos principais rios, Tocantins, Araguaia, planície do Pantanal, planície amazônica e depressões, regiões mais baixas, que também acompanham daí questões geológicas. Por exemplo, depressão do Rio São Francisco, o rio foi cavando uma porção mais baixa do relevo. A depressão periférica aqui que foi formada graças à última era do gelo, na verdade várias eras do gelo, onde o gelo foi compactando e deixando o terreno mais baixo, aqui na região de Ponta Grossa, aqui no Paraná. A gente tem depressões ali que acompanham o leito do Rio Amazonas, acompanham toda aquela rede hidrográfica que foi, também o rio foi escavando o relevo, tornando o relevo mais baixo. E essas são as três formas básicas, digamos, do relevo brasileiro. Os planaltos, as depressões, em amarelo, e as regiões de planície, em verde. Agora a gente vai entrar na parte de hidrografia do Brasil. Então a hidrografia brasileira, ela pode ser dividida basicamente em três grandes grupos, três grandes aspectos da hidrografia. O primeiro
é o seu mar territorial, na nossa porção de oceano, né, é muito grande, afinal a gente tem aí 8.000 quilômetros de costa. Os aquíferos, né, a região de aquífero também compõe a nossa hidrografia, e é claro, a nossa grande riqueza em bacias hidrográficas, aqui mostrando um trecho da bacia hidrográfica do Rio Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, começando pelo nosso mar territorial, é também chamado de Amazônia Azul. Por que a Amazônia Azul? A Amazônia ela é rica em quê? Em biodiversidade e em recursos minerais. O nosso mar territorial ele tem essa mesma dinâmica. Ele é riquíssimo em biodiversidade e recursos minerais. Por isso a Amazônia Azul, esse nome. Ele é dividido basicamente em duas áreas. O mar territorial em si e a zona econômica exclusiva. Veja que o mar territorial é o azul escuro, é essa faixa bem pequenininha que acompanha ali, ó, alguns quilômetros além da costa. Essa parte de mar territorial é território brasileiro. A nossa lei, a nossa Constituição vale dentro dessa área de mar territorial, dá uns 11 quilômetros da costa. E a gente tem a zona econômica exclusiva, que ela não faz parte necessariamente do mar territorial, ela não é território, ela já é águas internacionais, mas só o Brasil pode explorar economicamente. Ela dá uma parte, uma porção bem maior, mais de 300 quilômetros da costa. E aí, graças às ilhas oceânicas que o Brasil possui no Oceano Atlântico, em algumas partes essa zona econômica exclusiva ela foi ampliada. Aqui, ó, até o Atol das Rocas, lá, ela foi ampliada, né, em quase 1.000 quilômetros de zona que só o Brasil pode explorar economicamente, seja por pesca ou por extração de minérios. Continuando. Os nossos principais sistemas de aquíferos. Então aqui, nesse mapa, a gente tem os dois principais sistemas, mas na realidade, o Brasil possui vários aquíferos, milhares. Inclusive aqui na região onde a gente vive, em Curitiba, tem um aquífero kárstico, né, um aquífero que se formou em terreno de calcário, né, que abastece toda a nossa região de água mineral. Aqui ele está mostrando os dois principais sistemas de aquíferos que abrangem aqui o nosso território e que são os dois maiores sistemas de aquíferos do mundo. A gente tem aqui o Guarani, o sistema do aquífero Guarani, que pegam vários outros aquíferos. Ele tem esse nome porque justamente nessa região aqui, bem parecido com o formato da área do aquífero, era onde ocupava inicialmente a nação Guarani, a nação indígena Guarani, por isso o nome do aquífero. E ele é composto por um complexo conjunto de aquíferos. Lembrando que boa parte do sistema do Guarani ele está embaixo do que? Daquele grande derrame basáltico, do derrame de lava que eu comentei. Então boa parte do aquífero Guarani ele é impróprio para o uso, por quê? Porque a água está abaixo de, às vezes, 1 quilômetro de basalto, e essa água está ali há milhões de anos em contato com o basalto, ela já se tornou salobra, já se tornou imprópria para o consumo. Mas outras regiões, principalmente mais a leste do aquífero, elas são ótimas para uso. Tanto que aqui no estado de São Paulo a gente tem cidades que 100% do abastecimento da cidade vem do aquífero. Aqui na região amazônica a gente tem o maior sistema do mundo, que é o sistema Grande Amazônia, o SAGA, Sistema de Aquífero Grande Amazônia. E ele tem aqui, por que ele é o maior aquífero do mundo? Porque ele está abaixo da maior bacia hidrográfica do mundo. Então, essa bacia hidrográfica do Rio Amazonas, ela alimenta esse aquífero. Ele tem água, só ele tem água para abastecer a população mundial pelos próximos 40 anos. Por isso que é importante também manter ali preservada a região, né, hidrográfica do Amazonas, para poder manter esse aquífero. E esse tem um uso comercial muito mais viável do que o do Guarani. E por último, a nossa grande riqueza de bacias hidrográficas, um país que possui a maior rede hidrográfica do mundo, a maior quantidade de rios do mundo, e possui a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica. Então a gente tem a bacia amazônica,
ela é gigante. Lembrar que ela ultrapassa o território nacional, aqui está mostrando ela só em território nacional. Né? Ela está aqui na maior rede de rios do mundo. O maior rio do mundo, tanto em volume de água quanto em extensão, é o rio Amazonas. E ela é retroalimentada pelo quê? Pelo clima equatorial da região aqui, esse clima que mantém essa bacia tão rica. Por quê? Porque o clima faz com que chova constantemente aqui na região, né? A evapotranspiração da floresta mantém a bacia. E lembrar que também parte do regime dela, parte da água dela nasce aonde? Na Cordilheira dos Andes. O próprio rio Amazonas nasce do degelo da Cordilheira dos Andes. E ao longo do caminho aqui ele vai sendo alimentado pela chuva da floresta equatorial. Nós temos a nossa maior bacia inteiramente brasileira, que é do Tocantins-Araguaia, pega boa parte aqui do centro-oeste e da região norte. Ela é a maior inteiramente dentro do Brasil. Nós temos aqui a do Rio São Francisco, que é chamado de Rio da Integração Nacional, porque por muito tempo ele ligou a região nordeste a centro-oeste. Boa parte dos trechos dele são navegáveis, né, e ele tem uma questão muito importante, ali, uma questão social importante, que é o quê? A transposição de parte das suas águas para abastecer algumas regiões que sofrem com seca ali no Nordeste. E a grande bacia do Rio da Prata, que ela é subdividida em três, né? A do Rio Paraguai, a do Paraná e a do Uruguai. As três, no fundo, né, no final, elas se unem para formar a bacia do Rio da Prata, que vai desaguar lá entre o Uruguai e a Argentina. Principalmente a do Paraná tem uma grande importância econômica para a gente, tanto para o transporte de mercadorias pelas hidrovias que existem aqui entre o Paraná e o Rio Tietê, quanto para também pela produção de energia. Por ser uma região de planaltos, de muito desnível no relevo, elas são propícias à produção de energia elétrica. E aí acabou a nossa revisão, sétimo ano. Então, semana que vem a gente continua a última unidade do livro e fiquem atentos ao formulário que eu vou postar em cima do conteúdo desse vídeo. Obrigado a todos.